No século XIX, a Índia era conhecida como a joia mais preciosa da coroa britânica. Tal a grandeza do lucro obtido pelos britânicos no país. No início do século XX, a resistência indiana à dominação britânica passou a contar com a liderança de Mohandas Gandhi, mais conhecido como Mahatma, para enfrentar a dominação inglesa. Gandhi propôs e liderou a resistência pacífica, uma tática de luta baseada na desobediência civil, ou seja, os indianos eram incentivados a não usar e nem comprar produtos ingleses e desobedecer às leis que o discriminavam dentro da própria Índia, e não pagar os impostos, como, por exemplo, o imposto sobre o sal. Gandhi e seus seguidores fiavam algodão e faziam a própria roupa. Era uma forma de dizer que não queriam mais comprar ou usar tecidos ingleses. Nos anos de 1930, o movimento de resistência pacífica alcançou grande popularidade e reconhecimento internacional. Internamente, Gandhi empenhou-se de várias formas para unir índios e muçulmanos em torno da luta pela independência. Pressionado pela resistência indiana e abalado pela crise decorrente das perdas sofridas com a Segunda Guerra, o governo inglês aceitou negociar com os indianos. Assim, em agosto de 1947, surgiram dois países independentes, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana. Em 1971, o Paquistão Oriental constituiu um país separado de nome de Bangladesh. A negritude foi um movimento político-literário nascido nos anos de 1930, cujos principais representantes eram senegalês Leopoldo Senghor, primeiro presidente de Senegal, e Aimé Césaire, ambos escritores e poetas. A ideia central desse movimento era de que os africanos e seus descendentes tinham um patrimônio cultural comum, daí a necessidade de estreitamento e trocas culturais entre eles. O pan-africanismo, por sua vez, era um movimento político que também criticava o racismo e defendia a necessidade de união de todos os africanos e seus descendentes para liberar a África e seus opressores. Os dirigentes coloniais brancos, diferentemente da negritude, porém, o pan-africanismo conseguiu uma enorme popularidade entre os povos negros da América, Europa e África. Na Costa do Ouro viviam diversas etnias africanas, como os fantínios, o Ashanti, o Zueu e os Ga, cada qual com sua língua e cultura. Os britânicos senhores da região procuravam manter essas etnias desunidas a fim de manter seu domínio sobre a região. Contra a opressão britânica, organizou-se na Costa do Ouro um movimento de resistência liderado pelo Dr. Kwame Nkrumah, que incentivava as etnias locais a deixarem de lado suas diferenças e se unirem contra o colonialismo. Os angolanos trabalhavam para os portugueses nas plantações e nas minas nas cidades, trocando de roupa e comida, já que os melhores empregos eram reservados aos portugueses. Em 1930, esse sistema do trabalho foi substituído pelo sistema de acordo com medo de qualquer governo português, permitindo ficha aos salários dos africanos, respeitar os costumes e os valores mais nos interiores. Isso de pouco adiadores, pois autores eram os próprios colonos portugueses.